A gente tem duas formas de falar, que é o endividado e o inadimplente. Então, o inadimplente eu não consegui pagar. Mas primeiro, para eu estar inadimplente, primeiro eu era o endividado. Porque primeiro eu contraio uma dívida, seja ela o que for, até um financiamento aí de 30 anos pra frente, eu tô contraindo essa dívida. Eu não sei o que vai acontecer com o meu orçamento, se eu vou perder o emprego, como que vai estar a situação do nosso país. Hoje, pelo menos, a gente percebe que quando a gente vai no mercado, a gente gasta muito mais do que antes. Então, hoje eu falo que os novos R$10 é o 100. Quando você vai no mercado com R$100, você não consegue trazer muita coisa. O poder de compra, ele tá bem menor. Quando você compra, por exemplo, um financiamento de uma casa com 30 anos, você tá achando que você vai ter sempre a mesma renda. Então, você não considera que, de repente, você precise aumentar a sua renda com o passar do tempo, porque a inflação, ela vai diminuindo. O valor que eu recebia 10 anos atrás de salário não é o mesmo daqui a 10 anos pra frente. Fala, time! Sejam todos bem-vindos. Começando mais um episódio do Jatobá Cast. E o nosso objetivo aqui é fazer você eliminar as duas obesidades. A obesidade física, o excesso de peso que você carrega no seu corpo, e a obesidade mental que trava a sua vida. Eu falo que quanto mais nos conhecemos, mais longe e mais distante da obesidade nós ficamos. Então eu te convido para assistir esse episódio que tá incrível e absorver o máximo de conteúdo possível. E antes, não esquece de seguir o nosso canal, clicar nas notificações para você não perder nenhum episódio. E eu já falei demais, né? Então agora, bora pro vídeo. Fala, time! Começando mais um episódio do Jatobá Podcast. E hoje nós estamos com uma convidada especial. Vamos falar de saúde? Com certeza, mas aqui a gente vai falar de saúde financeira. Ela é especialista em gestão financeira há mais de 12 anos. Vamos falar sobre saúde financeira, sobre a linguagem do dinheiro, sobre comportamento e tomada de decisão. Senhorita Patrícia Lima, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Jatobá. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre dinheiro, falar de uma área que a gente precisa tanto ter conhecimento e mais do que isso, né? A gente precisa entender que o dinheiro é comportamento também. Sim, sim. Quando a gente entra nesse assunto de comportamento, eu sou fascinado e eu tô nessa cadeira aqui como um aprendiz. Eu acredito que eu e a nossa audiência vai aprender muito sobre o comportamento do dinheiro. Paty, eu fiz a minha lição de casa. Muito bom. Eu gosto de fazer a minha lição de casa para fazer as perguntas para os nossos convidados, para a gente conseguir interagir de uma maneira bem assertiva, porque eu falo aqui, quanto mais nos conhecemos, mais longe, mais livre da obesidade nós ficamos. Não somente da obesidade física, mas também da obesidade financeira, que é o que acontece hoje com a nossa população. Começando nossa pergunta, então, trazendo dados. Paty, 50% da nossa população hoje, ela está inadimplente. É isso? Sim. Hoje a gente tem 77% da população endividada e 51%, mais ou menos, que está inadimplente. E inadimplente é um pouco diferente do estar endividado, porque o inadimplente é quando você deixa pagar. Você deixa de pagar, né, os seus compromissos financeiros. Então, tudo aquilo que você colocou ali dentro do teu orçamento, que você tem como conta, quando você deixa de pagar, você se torna uma pessoa inadimplente, que é até diferente de uma pessoa endividada. E a maior parte da população está endividada. Então, quando a gente fala que 77% está endividado, é aquela pessoa que tem uma fatura de cartão de crédito, tem um financiamento bancário, seja para compra de um imóvel, e muitas vezes as pessoas elas não entendem isso, né? Que ela também está endividada, por mais que ela esteja pagando as contas dela em dia. Então, quando a gente fala que metade da população está inadimplente, é porque ela não conseguiu honrar com os compromissos financeiros que ela assumiu. E isso preocupa. Muito. Né? Preocupa, porque se a gente for ver 83 milhões de pessoas, né? 83 milhões de brasileiros estão sem conseguir pagar as suas contas, né? E aí com isso a gente consegue perceber o quanto a educação financeira ela é deficiente no nosso país. Não, né? muito. Quanto a educação financeira ela não foi dissipada, né? Porque assim, pelo menos na minha família, ninguém conversava sobre dinheiro. Não, na minha também Dinheiro não. era um assunto que você só escutava os pais conversando quando tinha alguma conta atrasada, né? Ou quando precisava pagar alguma coisa. Ninguém nos ensinou a falar sobre dinheiro, a conversar sobre dinheiro.
e a honrar os nossos compromissos, né? Então a gente veio de uma criação ali onde os pais não falavam, então a gente acabou não sendo educado sobre isso. A educação financeira, ela entrou nas escolas, né, na grade ali curricular não como uma matéria fixa, né, mas como uma matéria eventual em 2017. Só que, olha só, em 2017 e até hoje, a gente ainda tem deficiência. A gente tem metade da população inadimplente. Então, não bate, a conta não fecha, entendeu? Tá. E isso é uma preocupação. Só para mim entender, que eu também, nessa parte, eu sou um pouco leigo quando você fala num termo mais técnico. Inadimplente é o caloteiro. Vamos se dizer, nessa forma... É a pessoa que não consegue que não pagar. consegue pagar. Ela não consegue. De repente, ela comprou no cartão, ela não consegue pagar, ela tá devendo pro banco, tá com cheque especial, aí ela já é considerada uma pessoa inadimplente. Né? Sim. Agora, se eu tô ali, eu financiei a minha casa lá em 30 anos, eu comprei o meu carro, ou eu tenho uma fatura do cartão de crédito, mas ela ainda não está vencida, aí você é uma pessoa endividada. E quando a gente fala endividado, toca num ferida. Ponto. Porque assim, quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente fala, né, se você tem financiamento, você tá endividado. Não, mas eu tô pagando em dia, não tô endividado. Não, a gente tá. Porque uma parte da nossa renda, ela já tá comprometida. É que quando fala essa palavra endividado, ela assusta. A pessoa já acha que ela tá devendo alguma coisa. Isso, exatamente. Só que não. Então, assim, a gente tem duas formas de falar, que é o endividado e o inadimplente. Então, o inadimplente é eu não conseguir pagar. Mas primeiro, para eu estar inadimplente, primeiro eu era o endividado. Entendeu? Porque primeiro eu contraio uma dívida, seja ela, né, o que for, até um financiamento aí de 30 anos para frente, eu tô contraindo essa dívida. Eu não sei o que vai acontecer com o meu orçamento, se eu vou perder o emprego, né, como que vai estar a situação do nosso país. Hoje, pelo menos, né, a gente percebe que quando a gente vai no mercado, a gente gasta muito mais do que antes. E traz menos. E traz menos, exatamente. Então, hoje eu falo que os novos R$10 é o 100. Quando você vai no mercado com R$100, você não consegue trazer muita coisa. Não. Né? Então, assim, hoje o poder de compra ele tá bem menor. Então, quando você compra, por exemplo, um financiamento de uma casa com 30 anos, você tá achando que você vai ter sempre a mesma renda. Sim. Então, você não considera que, de repente, você precise aumentar a sua renda com o passar do tempo, porque a inflação ela vai diminuindo. Né? Então, o valor que eu recebia 10 anos atrás de salário não é o mesmo daqui a 10 anos para frente. Então, quando eu faço um financiamento, que as parcelas, na maioria das vezes, né, tem aquela que a parcela é fixa ou aquela que vai decaindo, mas eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida de 30 anos, então eu preciso, hoje, pensar nessa dívida também, entendeu? Sim, bacana. Mas, igual, voltando ao ponto que você falou do supermercado, hoje os R$10 é o novo R$100. Sim. Paty, o dinheiro, ele não é queimado. O dinheiro, ele vai mudando de mão. Sim. Ele troca de mão igual a gente troca de roupa. Uma hora ele tá na minha mão, outra hora ela tá na tua. Só que tem poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro. Aí eu faço a pergunta pra você. Por que é muito difícil se organizar financeiramente? Vamos falar pro público que recebe um salário mínimo um pouco mais. Tá. Por que é tão difícil a gente se organizar? Porque a gente, antes de qualquer coisa, antes da gente falar sobre dinheiro, a gente precisa olhar pra gente, né? Porque, assim, o dinheiro, ele é emocional. O dinheiro, ele tá relacionado, tá ligado com as nossas emoções. Então, se eu não sei lidar com os desafios que eu tenho no meu dia a dia, de repente eu tive um dia cansado no trabalho, eu trabalhei o dia inteiro, eu tive que sair cedo de casa, tô chegando tarde, e aí eu preciso, nesse meio tempo, estar decidindo tudo. Eu preciso decidir se eu vou no mercado, eu preciso decidir se eu vou comprar alguma coisa em casa. E aí, quando a gente pensa que o dinheiro ele é emocional e ele é um comportamento, se eu tô cansado, eu tendo a gastar mais, né? Então, se a gente tá numa população que ganha ali o seu salário mínimo, né? O salário mínimo hoje é muito baixo do que realmente a gente precisa. Né? O salário mínimo, ele não consegue... hoje, você gasta praticamente metade do salário para comer. Isso quando você vai no mercado. E aí, quando você gasta isso, de repente, com fast food, você está gastando muito mais. Então, como que uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai conseguir se organizar? Na maioria das vezes, essa pessoa, como ela já ganha pouco, ela já tem mais ou menos o quanto que ela gasta com cada coisa ali, com uma conta de luz, com uma conta de água, ela sabe
Quando Sim. a pessoa ela recebe pouco, ela sabe mais ou menos até onde ela pode ir. Qual é o limite, né? Qual é o limite? Porque ela sabe que ela ganha aquele valor. Se ela gastar um pouquinho a mais do que isso, ela sabe que vai faltar. Mas, na maioria das vezes, essas decisões que a gente toma, a gente vai tomar justamente no momento que a gente está cansado, no momento que a gente está estressado, no momento que a gente deveria recuar, a gente vai porque a gente não está sabendo lidar com aquela emoção que a gente está sentindo no momento. Então, se uma pessoa que ela recebe um salário mínimo, ela pegar esse dinheiro e ela for gastar mais com fast food, ela não comprar um alimento no mercado, o dinheiro dela não vai render no final do mês. Entende? Por quê? Se você for perceber, quando a gente vai falar até de números de pessoas endividadas, tem uma parte da população que recebe um salário mínimo, mas na maioria das vezes a pessoa ela consegue ainda guardar. Agora, quem recebe um pouquinho a mais, ela já tende a gastar mais, porque ela já quer pertencer a algumas coisas que talvez a renda dela ainda não permita. Então, quem recebe um salário mínimo, às vezes ainda consegue guardar uma parte. O guardar que eu digo, não estou falando nem tipo de colocar esse dinheiro numa poupança, não. Mas ela consegue ainda segurar porque ela sabe que ela não vai ter de onde ela tirar. Entende? Entendi. Agora, quando a pessoa ela já tem ela já recebe um pouquinho a mais, vamos dizer, ela já recebe uns 2, 3 salários mínimos, ela já aumenta um pouquinho a renda dela, a posição dela. E a posição de vida, a qualidade de vida dela, ela busca a melhorar. Exatamente. Então, hoje, se eu ganho um salário mínimo, eu sei que eu posso ir até aquele limite. Lógico que tem as exceções, né? Tem aquelas pessoas que gastam independente de quanto ganham, né? Ela vai vivendo um dia por vez. Então, independente se ela ganhar um salário mínimo ou 2, ela vai gastar como se ela tivesse 2. Mas a maior parte ainda consegue gastar menos com besteiras, vamos dizer assim, né? De repente, com uma comida fora, ela vai mais usar no mercado. Mas se a gente está falando que o novo R$10 é o cento, imagina para uma pessoa que ganha um salário mínimo o quanto é difícil essa pessoa ela ir no mercado e conseguir comprar. Então, ela acaba utilizando, de repente, marcas mais acessíveis, uma qualidade do alimento não tão boa quanto ela gostaria. Né? Então, porque ela vai muito mais pela quantidade, pelo volume de compra que ela vai poder trazer com aquele dinheiro que ela deixou lá estabelecido para o mercado, do que propriamente com a qualidade do que ela está trazendo, entendeu? Então é mais quantidade do que a qualidade do que ela está consumindo. Entendi. Ela vai estar muito mais preocupada se o dinheiro que ela levou contado para o mercado dá para ela trazer tudo o que ela precisa. E aí vai ter ainda aquele momento que ela fala, não consigo trazer tudo. Então aí ela vai ter que ver o que de repente é mais prioridade para ela, entendeu? Sim, entendi. Paty, agora referente ao que a gente estava falando nos bastidores, a gente vive uma pandemia no país. Sim. Uma pandemia, falando da área da saúde, atrelando a área financeira. A gente vive uma pandemia do sobrepeso. 80% da população tem excesso de peso. Somos o país mais ansioso do mundo. Somos o país mais depressivo da América Latina. 51% da nossa população está com problema de grana. Existe um padrão aí, não existe? Sim. Eu analiso que isso existe um padrão. Então, isso não é o acaso. Não. Eu acredito que isso é estrutural. Sim. Assim, quando a gente vai falar que, né, quando a gente vai olhar que metade da população, metade. 83 milhões, é muita gente. Tá. Não está conseguindo honrar com seus compromissos financeiros, a gente não tem como não olhar para um macro. Entendeu? Não tem como a gente não olhar. Então, a gente vê... tem algumas desigualdades, a gente sabe que tem, mas tem uma massa também que escolhe também estar naquela situação. Sim. Principalmente na parte do dinheiro. Exato, porque assim, se eu sei que eu recebo um salário mínimo, eu recebo 2 salários mínimos e eu vou usando esse dinheiro, eu vou gastando no cartão de crédito, por exemplo, às vezes até para se alimentar, mas eu vou gastando sem entender que aquela fatura ela vai chegar em algum momento, eu tô assumindo o risco. Sim. Né? Então, eu tô assumindo que eu não vou ter o dinheiro para pagar, eu tô assumindo que eu posso contrair ali uma inadimplência, uma dívida, né, com relação a isso. Então, assim, ela é estrutural no sentido de que a gente está vivendo a era da informação, né? A gente está com muita informação acessível aqui no celular.
Na palma da mão. Né? Então, assim, a gente tá com o celular a todo momento. Hoje é muito difícil você falar assim que uma pessoa não tem celular hoje. Hoje até as crianças, né, os pais estão dando o celular para criança. Então, hoje a gente tem informação em casa. Então, eu não preciso sair da minha casa para eu gastar meu dinheiro. Não. Eu posso estar sentado aqui no meu sofá e gastando meu dinheiro. Hoje, a gente tem várias plataformas aí de e-commerce de vendas e toda a parte da informação que foi criada pela mídia, a gente usa muito o Instagram, tudo tá sendo feito para usar o nosso dinheiro, para gastar o nosso dinheiro. Então, assim, se eu sei que eu tô vivendo numa era onde a informação, ela tá muito grande, né? Eu tenho muita informação, tenho muito acesso, eu tenho tudo disponível na minha mão, a plataforma tá aqui, eu posso entrar na Shopee lá e comprar o que eu nem preciso, né? Então, assim, a todo momento chega os avisos, ó, apitou, aviso da Shopee, apitou, aviso da Shopee. Né, então, Jéssica? assim, se eu tô a todo momento com o celular na mão, olhando o Instagram, vendo lojas de roupa, lojas de calçado, né? Tá criando na minha mente, no meu consciente, que eu preciso. Principalmente daquilo. a mulherada, né? Principalmente a mulher. Que eu preciso daquilo, eu preciso, mas a gente não precisa. O que acontece é, como o nosso cérebro tá vendo, ele cria o desejo. Então, eu tenho o desejo, de repente, de ter. Não é a necessidade. A necessidade é eu ir ali comprar um arroz e um feijão e comer. Eu tenho uma necessidade fisiológica de me alimentar. Eu não posso deixar de beber água. Eu não posso deixar de comer. É uma necessidade fisiológica. Agora, um desejo ativado pela forma como hoje a informação ela tá, né, disparada, da forma como a informação ela tem hoje, então eu preciso ter esse cuidado. Então, eu quando eu olho e vejo que metade da população ela tá endividada, a gente tem, lógico, aquelas pessoas que realmente estão carentes ali, e aí vem aquela parte do governo com é a parte do governo com assistência. Com assistência, mas eu também tenho aquela parte da população que também escolhe. Porque se eu não posso gastar e eu tenho ativo ali no meu Instagram eu tô ali seguindo várias lojas de roupa, várias lojas de cosmético, eu tô com a Shopee ali que toda hora vem notificação. Às vezes você tá do nada, pum, vem aquele barulho. Então eu tô sabendo que eu tô propício a gastar, mesmo eu não querendo. Porque quando tu entra ali na plataforma ali da Shopee, você vê tanta opção, você vê tanta coisa que você falava, nossa, eu nem sabia que eu precisava disso, agora eu preciso. Entendeu? Então agora eu preciso. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente visualiza, com o que a gente vê, com o que a gente se abastece de informação. Porque o marketing hoje, ele tá muito agressivo. E agressivo para fazer com que a gente faça o que eles querem. A gente não percebe. Mas pelas entrelinhas ali do marketing ali, tá falando a todo momento tá dando sinais pra gente a todo momento de que a gente precisa gastar, que a gente precisa consumir, porque senão a gente não vai pertencer, entendeu? Maravilha. Bebe uma água. Quer ver, bebe água? Vou melhorar essa pergunta aqui. Falando da era da informação que você trouxe pra gente. A gente vive uma era da informação e, ao mesmo tempo, uma era da desinformação. Uhum. E essa era da desinformação deixa as pessoas sem esperança, porque você liga o celular, liga a televisão, você vê uma notícia do que o país está quebrado, você vê uma notícia do que o país não consegue se salvar, você vê uma notícia que estourou guerra, e isso deixa as pessoas ansiosas e deixa as pessoas sem esperança, elas parecem que não conseguem ver uma luz no final do túnel. E aí eu te pergunto, elas estão vivendo daquele modo, vamos aproveitar a vida, porque a vida é uma só. E elas fazem isso sem perceber na pandemia que elas estão vivendo. E aí, o que você analisa desse sistema que foi implementado, vamos dizer assim, para as pessoas acharem que não tem esperança e por não ver uma saída? Tá. Quanto mais informação eu tenho, Sim. mais perdida eu posso ficar. Porque informação é diferente de conhecimento, e conhecimento realmente adequado para aquilo que eu preciso. Uhum. Então, quando eu ligo a televisão, né, e eu coloco num jornal e eu vejo a quantidade de informação que passa de guerra, de problemas, de assalto, de tudo isso eu tô consumindo. E o meu cérebro, ao mesmo tempo que eu tô consumindo, eu tô reagindo a isso. Sim. Né? Então, se eu tô a todo momento consumindo conteúdos que me fazem
ficar mais ansioso. Eu lembro na época da pandemia, né, que a gente ligava a televisão e só falava da quantidade de mortes. Então a gente viveu aquela bolha como se nunca mais aquilo ali fosse acabar. Então a gente achou que não ia acabar nunca. A gente olhava e falava, nossa, como que vai ser daqui a um mês? Será que a gente vai estar vivo? Né? Então, assim, passar por essa pandemia, e aí hoje a gente está numa pandemia de informação, de tudo acessível, a gente olha e fala, eu preciso viver hoje. Porque se eu não viver o hoje, eu não vou estar pertencendo a, de repente, a grupos que eu faço parte. Se eu não gastar hoje, eu posso morrer amanhã e o meu dinheiro vai ficar. E eu posso ser assaltada, eu posso morrer, eu posso isso, porque a informação ela tá me dando a todo tempo que vai acontecer alguma coisa amanhã. E o nosso cérebro entra no modo de sobrevivência. A gente já era condicionado a viver no modo de sobrevivência. E aí, quando a gente não consegue colocar um break com relação a isso e se abastecer de informações que realmente levem a gente para um outro lado, para um outro patamar, a gente vai achar que não tem futuro. Saída. Não tem saída. E aí, se não tem saída, qual é o sentido de eu olhar melhor para o meu dinheiro? Qual é o sentido de repente, eu guardar? Qual é o sentido de eu investir numa poupança? Não faz sentido para mim, né? Eu nem sei se eu vou estar viva amanhã. Eu escuto muito isso, as pessoas falando. Pra que eu vou guardar dinheiro se eu nem sei se eu vou estar viva amanhã? Eu quero viver hoje. Tipo assim, eu quero comer hoje porque amanhã eu nem sei. Entendeu? Então, assim, quando a gente passa a viver no hoje e a gente deixa de olhar para amanhã, eu falo que a gente tá perdendo a nossa capacidade de viver o futuro, no sentido do quê? Eu preciso ter hoje o que eu quero conquistar amanhã. Eu preciso ter hoje muito claro quais são os objetivos que eu tenho para minha vida na frente. Então, se eu não tenho nada que me faça seguir, que me faça trabalhar, que me faça buscar, qual é o sentido da vida? Para que eu tô vivendo, né? Então, assim, eu tô vivendo para quê? Eu tô vivendo para consumir, para viver o hoje e o amanhã. Muita gente acha que amanhã não vai existir, né? Então, assim, e aí, quando a gente vai falar até nisso com relação à aposentadoria, a gente nem sabe se vai ter aposentadoria. Então, hoje eu tô gastando, achando que talvez eu me aposente. Quando eu tiver 62 anos, né? Quando a mulher tiver 62 anos, tô achando que vou me aposentar. Mas a quantidade de pessoas que hoje contribuem é menor do que a quantidade de idosos que a gente já tem. Então, assim, a gente tá com uma população muito envelhecendo, demorando muito mais para morrer, né? Tendo uma vida mais longa. A expectativa de vida aumentou. Aumentou e eu tô com uma população que não tá contribuindo, então a conta não vai fechar. Então eu não tô olhando para amanhã porque eu acho que o governo vai me dar isso, só que lá na frente eu vou me deparar com 62 anos, às vezes sem ganhar um salário mínimo, e eu tendo que, de repente, com 50, começar a fazer o que eu deveria ter feito quando eu tinha 20, 30, 40 anos, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que o maior erro assim que a gente comete é não ter uma visão clara do futuro que a gente quer. Pode ser pequeno, você pode... Eu falo que, assim, não custa nada você sonhar grande. Sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Então, assim, quando eu converso com as pessoas, eu vejo que elas não têm uma perspectiva de futuro. Elas não têm algo que elas querem conquistar, entendeu? Então, elas acabam vivendo hoje. Eu trabalho aqui, eu saio 7 horas da manhã, chego 8 horas da noite, eu vou vivendo um dia por vez. Só que eu não planejo. Se eu não planejar o meu futuro, eu não vou nem conseguir sair do trabalho que eu tenho hoje. Sim. Entende? Então, assim, ter uma perspectiva, uma visão de futuro ajuda muito para que você não viva só hoje. É um sentido a mais para você, entende? É saber aonde você quer chegar. Sim. Não viver a vida mais ou menos no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E assim, a vida a gente sabe que vai ter altos e baixos, né? Então, Sim. assim, às vezes eu tô falando que eu quero isso e no meio do caminho pode mudar. Não tem problema mudar no meio do caminho, você ajustar a rota, você ajustar os teus objetivos, né? Porque a gente não sabe. De repente, hoje eu tô aqui em cima, daqui a pouco eu tô aqui embaixo, daqui a pouco eu tô aqui em cima de novo. Mas quando você tem uma rota ali, você tem um caminho que você consegue seguir. Agora, se você não tem, você vai viver o hoje. E o hoje... Ficou perdido. Não tem, né? Não tem, porque você vive o hoje, aí amanhã dorme, acorda... Hoje de novo. Mesma coisa. Entendeu? Então, você vai vivendo um dia por vez... sem querer conquistar nada, entende? Boa resposta. Boa resposta. Você atende pessoas com grana,
vamos falar esse termo, você atende pessoas bem-sucedidas, Sim. que faturam muito bem mensal, anual, e também já atendeu pessoas que faturam valores menores. Sim. E aí agora eu quero falar com você sobre a língua do dinheiro. Uhum. A linguagem que o dinheiro conversa com esses dois tipos de público. Por quê? Qual que é o comportamento das pessoas bem-sucedidas que têm um caminho, que seguem princípios e falam a língua do dinheiro para conquistar mais? Igual a gente estava falando agora, né? Essas pessoas que são bem-sucedidas, em algum momento, ela teve que começar do zero, né? Então, ela teve que dar ela teve que colocar um passo à frente primeiro, né? Ela teve que acreditar que aquilo ali seria possível em algum momento. Então, ela não tinha nada e em algum momento ela começou a trilhar o caminho. Então, se você começa a trilhar o caminho, que é aquilo que a gente estava falando, e você não tem um objetivo que você quer alcançar, seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal, você não vai conseguir sair. Então, uma pessoa que ela é bem-sucedida, ela sabe muito bem o que ela quer. Ela pode mudar ao longo do caminho, porque a gente muda, né? A rota, mas não o destino. Exatamente, o destino ela sabe. Então, de repente, ela tem uma empresa, ela sabe qual é o tamanho da empresa que ela quer chegar, ela sabe que ela quer impactar vidas através da quantidade de funcionários que ela pode ter, né? Ela sabe até o quanto ela quer receber, ela sabe até o quanto ela quer, de repente, fazer a empresa gerar de dinheiro para que aquele dinheiro retorne para ela. Então, assim, ela tem um caminho, um percurso que ela vai seguir. Porque se ela não tiver um percurso, ela não vai conseguir chegar porque ela nem sabe, né? Para onde ela tá indo. Para onde ela tá indo. Então, quando uma pessoa ela tá bem sucedida, ela tem muito claro na cabeça dela o que ela quer alcançar. E aí ela vai se equipar, ela vai se preparar, ela vai buscar conhecimento para que leve para aquele objetivo. Então, se eu tenho um objetivo lá na frente, que a minha empresa ela vai ser reconhecida, eu vou faturar tanto, ela vai buscar meios para que aquilo seja possível. E quando eu não tenho isso, eu vou ficar aqui no hoje, eu vou ficar reclamando e olhando para quem está lá na frente. Porque é muito mais fácil eu estar aqui e ficar falando da pessoa que já conquistou algo que de repente eu ainda não consegui, do que eu me mexer, correr atrás e buscar. Sim. Porque assim, o dinheiro, igual a gente estava até falando no começo, o dinheiro ele passa de mãos. Então, o meu dinheiro hoje eu posso transferir para você, você pode usar esse dinheiro para... E assim a gente vai movimentando. O dinheiro ele não fica parado. O dinheiro a gente fala que é até uma energia. Sim. Então, se o dinheiro é uma energia, o dinheiro é comportamento, todas as decisões que eu faço hoje na minha vida, ela vai me dizer lá na frente o que eu vou, né? Vou colher disso que eu plantei hoje. Então, se eu sei que o dinheiro ele é um comportamento e as minhas decisões diárias ele influencia, então se eu vou lá, chego e eu sento no meu sofá, eu fico só consumindo informação, comprando e não vou me capacitar, não vou buscar um curso, não vou melhorar o conhecimento que eu tenho hoje, eu não posso chegar lá na frente e reclamar. Porque eu vou estar reclamando de algo que eu não fiz lá atrás. Entendeu? Então, assim, eu trabalhei 12 anos numa empresa do Porto de Santos. E aí eu lembro perfeitamente, chegava o horário do almoço, a gente ia dar uma volta. E as meninas faziam o quê? Elas entravam nas lojas. Você entrar e você olhar, tudo bem, mas quando você entra, você tá ativando o que você quer gastar. Com certeza. Então, todos os dias a gente saía do almoço e dava uma volta. E todas as vezes, algumas delas voltavam com sacola. Quando chegava no final do mês com que elas recebiam o salário delas, o que acontecia? Elas reclamavam que o dinheiro já tinha acabado. Só que foi uma decisão dela, todos os dias, passear e entrar nas lojas. E aí, quando você não coloca um objetivo para você hoje, olha, eu quero fazer tal coisa, até para uma viagem. Eu tenho um objetivo de fazer uma viagem, eu preciso guardar hoje. Eu preciso guardar esse dinheiro hoje. E aí, uma pessoa bem-sucedida, ela tem muito claro isso. O que ela quer conquistar, ela não vai desviar do caminho. E uma pessoa que não é e não quer se tornar, ela vai arrumar desculpa. Que seria a próxima pergunta que eu ia fazer. Qual é o comportamento da pessoa que destrói o seu dinheiro e vive devendo e nunca fecha a conta no final do mês? O que acontece? É muito mais fácil eu falar que o meu dinheiro não dá do que realmente eu olhar para mim, para as decisões que eu tomo no meu dia. Então, se eu sei, por exemplo, aquele exemplo que eu estava dando de quando quando eu trabalhava, quando eu era CLT, se eu sei que se eu sair na rua e ficar olhando as lojas, eu não tenho controle para guardar isso, para não gastar, por que eu vou sair todos os dias e vou entrar nas lojas?
Entende? Então, assim, eu tô assumindo que eu vou ter que gastar. Então, o comportamento dessas pessoas está muito mais relacionado ao consumo, a gastar, a viver o hoje, do que aquela pessoa que sabe que tem um objetivo para ela seguir na frente. Então, eu sei que se de repente o meu objetivo lá, como uma pessoa física, é comprar minha casa, e hoje eu tô gastando descontroladamente no meu cartão, esse objetivo vai estar cada vez mais longe. Aí eu vou virar para mim e vou ficar falando, ai, porque o governo, ai, porque isso, ai, porque o dinheiro não sobra. Só que quando eu olho para minha conta, eu vou ver lá que não foi o governo que me fez gastar com blusinha, com isso, com aquilo, entendeu? Foi as minhas decisões. Então, uma pessoa que ela acaba vivendo a mais do que ela pode. E quando você vive a mais do que você pode, a sua renda ela não acompanha. Entende? O estilo de vida que você tá levando, né? Ela não acompanha. E assim, o que eu mais vejo também com relação ao comportamento é assim, hoje você ganha um salário mínimo. Aí você fala assim, quando eu ganhar 2, eu vou conseguir guardar. Eu vou conseguir economizar. Aí você vai lá, ganha 2. Aí não deu. Aí você vai falar, não, mas quando eu ganhar 3, eu vou conseguir guardar. Enquanto isso, você passou 1 ano, 2 anos e tua vida tá indo. Ah, quando eu ganhar tanto, aí sim eu vou conseguir. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, a gente equipara a nossa renda com o nosso consumo. Então, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Porque, assim, hoje eu ganho um salário mínimo, vamos dizer. Eu tenho algumas vontades. Eu quero, de repente, morar num lugar melhor, né? Às vezes eu não tenho minha casa ainda, então eu quero morar num lugar melhor. Eu quero comer, eu quero poder decidir melhor quando eu for no mercado. Não comprar pela quantidade, de repente comprar pela qualidade de um alimento. Então, quando eu tô com 2 salários mínimos, eu já começo a querer comprar as coisas melhores. Eu já, de repente, olho para uma casa melhor. Então, eu vou aumentando ali o meu padrão de vida. Só que se eu não estabelecer o que é o suficiente para mim e o que é importante para mim, eu vou sempre gastar conforme eu ganho. Então, porque assim, se eu não tenho um suficiente hoje para mim e eu não tenho uma visão de futuro, o que eu ganhar hoje, eu vou gastar hoje. Porque eu vou estar querendo sempre aumentar o meu padrão. E assim, quando eu vou atender empresas, eu vejo muito isso. Um dono estava conseguindo um faturamento X e ele consegue um salário, vamos dizer assim, um prolabore de 10 mil. A empresa começa a faturar bem, a gente realoca ali e aumentamos o prolabore dele. Aí ele fala, agora eu vou guardar. Só que o que ele faz? Aí ele fala, caramba, mas onde eu tô morando não tô gostando. Acho que eu vou mudar. Aí ele aumenta o aluguel. Caramba, eu não conseguia ir em restaurante, eu não conseguia fazer isso, fazer aquilo. Aí eu passo aí. Então, o que acontece? Eu vou estar sempre colocando o meu dinheiro para suprir uma necessidade minha emocional, porque eu não tenho um limite definido do que é suficiente para mim. Porque, assim, se eu quero conquistar algo maior lá em cima, eu vou ter que abrir mão um pouquinho aqui embaixo. De repente, eu vou precisar ficar mais um tempo nessa casa, mais um tempo sem determinados lugares, para poder fazer esse dinheiro sobrar para eu conquistar aquilo lá, para ser uma ponte para outra coisa que eu quero conquistar, entende? E às vezes é difícil as pessoas conseguirem dar um freio nos sonhos de hoje, entende? Sim. Falando agora do pequeno microempresário, que você já atendeu bastante já, ele movimenta o país. É o microempresário que movimenta a grande maioria do país, não é? Essa informação é correta? É que a gente tem muito mais, né? Que a gente tem muito mais microempreendedor do que empresas grandes. Qual que é a maior dor desse microempresário? Porque assim, o dinheiro entra, mas ao mesmo tempo o dinheiro sai. Sim. Qual que é a maior dor dele, que no final do mês a conta nunca fecha e ele sempre olha para a empresa e fala assim, eu vou abandonar esse negócio porque não tá dando certo. Só que tá entrando dinheiro. E aonde é que ele erra? Qual que é a maior dor? Qual que é o dinheiro na mesa que ele tá deixando? Qual que é o gargalo que ele não tá enxergando? Eu falo que o primeiro passo é, quando a gente abre qualquer empresa, ter uma organização financeira, nem que seja o básico. E muitos não estão dispostos ou não acham que não é necessário no momento. Eu sou pequeno, eu não preciso ter uma organização financeira. E aí, o que acontece na maioria das vezes? Ele mistura as finanças dele. Né, ele mistura o que ele ganha, o faturamento da empresa dele, ele vira o faturamento dele pessoal. Só que quando ele mistura as contas dele pessoais com as contas da empresa, ele passa a não entender
com o que realmente ele está gastando. Então, será que a minha empresa não está boa ou será que eu, de repente, estou retirando muito mais do que minha empresa pode me pagar? Porque quando você está começando, eu falo que quando você é empresa, né? Quando você é pequeno, no começo, o mais fácil para eles é misturar. Só que conforme você vai avançando, conforme você vai aumentando o seu faturamento, você precisa separar. Sim. Porque senão você não tem clareza do que realmente a tua empresa precisa. E aí, quando eu não tenho clareza do que minha empresa precisa, eu acabo limitando o crescimento da minha empresa. Porque eu acabo retirando mais do que ela pode me pagar. E às vezes ele precisa desse dinheiro para sobreviver. Só que ele não sabe o quanto ele precisa. Então, eu sempre, quando eu vou falar disso, eu falo que você precisa saber o quanto custa ser você. E o quanto custa ter a sua empresa. Porque são duas coisas diferentes. Por mais que é o eu que controla o CNPJ ele é uma empresa viva ali. Ele também tem as suas próprias contas, ele tem as suas particularidades e a pessoa física também. Os dois têm as despesas, né? Exato. Então, assim, quando você não sabe o quanto custa ser a sua vida, quando você não tem definido o quanto que você precisa para viver, você tira muito mais do que a empresa pode pagar. E aí, né, tem um número muito grande de empresas que fecham com menos de 5 anos. Porque a pessoa começa empreendendo ali, de repente, por uma necessidade. Eu larguei um emprego, vou usar o dinheiro ali da rescisão, vou abrir algum negócio pequeno, só que ele continua com aquela mentalidade de empresa pequena. Só que a partir do momento que você abre um CNPJ, você é uma empresa. Você não é mais a pessoa só. Eu vejo que falta postura, mesmo do pequeno, se enxergar como um empresário. Sim. Eles não conseguem enxergar que por mais que a empresa deles seja pequena, é uma empresa. Então, Sim. assim, você precisa ter... como é que a gente pode dizer? Você precisa entender que a empresa tem as particularidades dela, ela tem as despesas dela. Lógico que às vezes quando você está começando, às vezes ela não tem nem tantas contas assim. Mas você não pode se prender no hoje, no que, eu tenho uma empresa pequena hoje, mas você não quer ter uma empresa maior? E às vezes, para você ter uma empresa maior, você vai precisar de dinheiro ali, para de repente contratar um funcionário, de repente comprar mais produtos. Se você retira tudo e fala que esse dinheiro que a empresa deu de lucro lá é seu, você está limitando até o crescimento da tua própria empresa. Tu cresce o teu pessoal. E aí tua empresa ela fica estagnada, porque ela não tem. Eu já atendi alguns clientes que é difícil eu chegar nessa conversa, mas às vezes eu preciso falar. Eu falei, a sua empresa ela não pode pagar o que você precisa hoje. Porque a pessoa quer viver muitas vezes um status. Um status, e a empresa ela não suporta, ela tá gritando, entendeu? Então, assim, você vai às vezes precisar desacelerar o seu pessoal para tua empresa crescer. Por isso que eu falo, qual é o que é o mínimo que você precisa hoje? Qual é o teu limite de sobrevivência? O que realmente você precisa para viver? Porque, Jatobá, eu vejo que não tem limite. Quanto mais eu ganho, mais eu gasto, porque eu vou mudar o meu padrão. E aí eu falo, se você mudar o seu padrão conforme o seu faturamento da tua empresa, conforme mais vendas você faz, a sua empresa ela nunca vai sair do eu empresa. Sim. Ela vai continuar sendo aquela empresa pequena, porque você que está limitando isso, entendeu? Então, o maior erro assim que eu posso dizer é as pessoas elas não conseguem separar. Então, quando ela não consegue separar, ela perde clareza. Clareza de quanto é dela e clareza de quanto que realmente é da empresa. E aí, como que eu vou contratar um funcionário? Eu vou ficar com dúvida se eu posso contratar? Vai que eu não tenho dinheiro para pagar. Entende? Como é que eu vou contratar um funcionário novo se eu não tiver dinheiro para pagar? Como que eu vou comprar mais produtos? Aí, às vezes, você comprou um produto, você vendeu muito rápido, e aí não tem um estoque para comprar, porque você já gastou. Você já gastou com você, entendeu? Então, assim, a gente precisa estabelecer um padrão. Eu vou ficar nessa casa aqui, é confortável por 2 anos. E eu vou pegar esse dinheiro da empresa e eu vou investir na empresa. Eu vou reinvestir. Quando essa empresa realmente estiver me dando um valor que ela consiga me pagar, que seja um valor que realmente eu consiga mudar o meu padrão, aí sim eu mudo.
Mas é difícil a pessoa fazer isso, porque ela fala que ela é a mesma coisa, entendeu? Mas aí hoje eu analiso de uma maneira que também, vamos colocar agora na era do digital. Hoje eu vejo que as pessoas, elas confundem muito o status também no Instagram. Então eu monto uma empresa, só que eu preciso me parecer empresário. Aí eu me enfio de dívida para parecer um empresário grande, que eu não sou, e atrapalho o fluxo da empresa. Porque eu vou pegar uma dívida, vou entrar numa dívida para parecer um empresário, sendo que eu sou um empresário, mas eu não preciso de status. Aí as pessoas se atrapalham muito nisso também nas redes sociais. Eu acho que entra muito a mentalidade, né? Aí entra a parte do comportamento que você tá entra a falando. mentalidade, porque se tudo é comportamento, e assim, o que acontece também? Quando você quer mostrar muito, você tá trazendo crenças que você teve lá atrás. De repente, crenças de que as pessoas não me olhavam, eu não era reconhecida, então agora que eu tenho uma empresa, eu vou provar que a minha empresa tá bem sucedida, eu vou provar, né, que eu tenho sim dinheiro. Só que aí, na verdade, o que pode acontecer? Você foi lá, começou a gastar mais do que tua empresa podia, porque você quer parecer, né, que você Sim, pode. o status. Você tem o status de parecer, só que você tá sangrando a tua empresa lá embaixo. Né? E aí, o que acontece? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente vê na rede social é verdade. Eu já conheci muitas pessoas que quando você vê, porque minha empresa fatura milhões, mas, quanto que tá sobrando realmente de dinheiro? No final do DRE não dá pra ver. Não dá pra ver, porque contraiu muita dívida, teve que comprar várias coisas para poder, um carro, roupas, e pertencer, e mastermind. Hoje tá muito isso, né? Muito, mentoria. Um empresário de Instagram. Eu tô fazendo a mentoria com isso, com aquilo. E aí, quando você vai ver, você não tem mais dinheiro. E aí, como é que você sustenta isso por muito tempo? Aí eu acho que é muito pior você ficar um tempo falando que é foda, que eu sou isso, Sim. que eu sou aquilo, e daqui a pouco você sumir. Aí a maioria faz o quê? Some, a empresa acabou. A empresa não conseguiu sustentar aquilo por muito tempo, porque é dinheiro. Pra você manter uma mentira, você precisa de gasto. Precisa de gasto. E dinheiro é matemática. 1 mais 1 é 2. Não tem como. Não tem como você mentir sobre o dinheiro, entendeu? Não tem como. No final das contas, ela tem que fechar. Ela tem que fechar. E aí ela vai fechar de alguma forma, né? Paty, sobre dinheiro, mas agora eu vou trazer uma pergunta pra você. Pra você manter um shape, a rotina do dinheiro. Pra eu manter um shape, eu preciso treinar, fazer dieta, beber água, dormir. Para eu ter uma saúde mental, eu preciso autoanálise, autoconhecimento, saber quem eu sou de verdade e buscar mais conhecimento. E qual que é a rotina do dinheiro? Eu preciso dessa rotina do dinheiro. Para conquistar dinheiro, vamos colocar que o dinheiro é o shape. Uhum. Qual é a rotina para conquistar esse shape chamado dinheiro? Primeiro trabalho, né? Sim. Não tem como a gente Não falar. Tem como. E aí, seja através de CLT, seja através do empreendedorismo, eu preciso ter uma fonte de renda, né? E Sim. hoje a gente também tá, ao mesmo tempo que a gente tá na era da informação, que muita gente tá gastando, a gente também tá na era que tá, vamos dizer, tem muita gente conseguindo vender pela internet. Sim. Né? Então, assim, você precisa, primeiro de tudo, ter uma fonte de renda. Né? E essa fonte de renda, ela precisa ser capaz de sustentar a vida que você tem hoje. Então, ela precisa pagar o quanto custa ser você. Só que o quanto custa ser você é o quanto você precisa hoje para viver. Então, a rotina do meu dinheiro eu preciso trabalhar, eu preciso entender o quanto eu preciso para sobreviver, porque as pessoas elas não entendem o quanto elas precisam. O que é precisar, Paty? O que eu falo é os fixos, sabe? Tipo, quanto que eu gasto com aluguel, quanto que eu gasto com água, quanto que eu gasto com luz, quanto que eu gasto com alimentação mesmo, porque às vezes as pessoas elas não colocam isso, então eu preciso ter uma rotina alinhada de até com gastos com alimentação, gastos com aluguel, gastos com água, gastos com luz, então eu preciso ter isso muito claro de quanto custa ser eu, então eu preciso trabalhar, eu preciso entender o quanto eu custo, e eu preciso entender se aquela minha renda está sendo suficiente. Porque pode ser que, de repente, não seja. Né? Então, a rotina do dinheiro é o dinheiro entrar, o dinheiro circular, o dinheiro sair e o dinheiro sobrar. Ele precisa sobrar de alguma forma. Então, se ele não está sobrando, eu preciso entender, de repente, se eu estou gastando muito ou se está faltando renda. Né? Então, porque, assim, o dinheiro ele tem que circular aqui dentro da minha rotina. E dentro das minhas decisões também. Então, a rotina você precisa trabalhar, você precisa entender o quanto custa ser você. E aí a gente pode falar dentro de empresa ou na vida pessoal.
Sim. Eu preciso estabelecer esse valor, ficar com esse valor por um tempo, tentar fazer com que esse valor cubra também uma parte de sobrar. Então, na empresa precisa sobrar no caixa e na vida pessoal precisa sobrar. Nem que sobre R$ 50 para você começar a educar o seu cérebro de que você precisa guardar. Mas guardar para quê? Guardar para algum objetivo que você tenha na sua vida, seja de repente lá para você se aposentar, seja de repente para você viajar, para você comprar sua casa, você precisa ter alguma coisa. Então a rotina do dinheiro ela tem que estar alinhada muito com o quanto você ganha, o quanto custa ser você e o quanto seria o suficiente para você sobreviver e sobrar. Então, por exemplo, se eu não colocar muito... Agora até falando também da questão da alimentação, se eu não coloco no papel realmente o quanto eu gasto com besteira, com comida, ele leva uma parte do meu dinheiro que às vezes eu não tô nem percebendo. Eu acho que a maior parte hoje dos gastos das famílias é com comida. Sim. Assim, eu falo que eu sou da era, minha mãe me acostumou a isso, a sempre ir no mercado. Tem gente que não gosta de fazer mercado. Sim. Eu gosto de fazer mercado. Eu gosto de olhar, de ver os preços, eu gosto disso. E eu gosto de fazer as compras, né? Tem gente que fala, eu não faço compra. Eu gosto de fazer as compras. Até porque eu tenho uma criança em casa e ela tá sempre comendo. Porque se eu não tiver ali o que eu preciso na minha casa, no momento que eu tô mais cansada, eu vou acabar pedindo alguma coisa. Qualquer pacote vai servir, Exato. né? Ou então, o assim, iFood. teve uma vez que eu atendi uma cliente que ela falou pra mim assim, eu não gasto. Imagina, eu não gasto. E aí, quando a gente foi fazer o mapeamento, né, que eu fui... Porque, assim, quando a gente vai organizar o dinheiro, a gente tem alguns passos que a gente precisa seguir, mas não que aqueles passos você vai fazer sempre. Mas em algum momento você tem que mapear. Então, quando a gente foi mapear o que ela gastava realmente, ela gastava muito mais com comida. Por quê? Ela não conseguia fazer comida para levar para o trabalho, então ela almoçava na rua. Aí ela não conseguia fazer comida quando ela chegava, porque ela já chegava cansada. Então ela gastava um valor muito alto com comida. E aí quando eu mostrei esse valor para ela, ela falou, mas eu não gasto. Como assim? Porque ela não entendia que aquilo ali era um gasto. Eu tô me alimentando, não é um gasto. Tu entendeu? Ah, ela não entendia que aquilo ali tava sendo um balde furado que a água tava vazando. Ela falou, mas eu não gasto. Aí eu fui mostrar. Por quê? É comportamento. Ela não tá percebendo que ela tá fazendo isso. Sim. Ela não tá percebendo que o fato de ela pedir comida porque é mais rápido, vai aliviar, também prejudica o dinheiro dela. Então, a maioria das pessoas, quando elas falam assim, mas eu não gasto, eu não nem... Quando você vai olhar no detalhe, ela tá gastando e ela não tá percebendo. Então, quando eu mostrei pra ela que ela gastava X valor ali com comida, ela falou, não é possível. Não acredita, né? Eu não acredito. Não acredito. E aí, porque assim, de primeiro momento ela falou, eu não gasto. Aí você tem que ter todo um cuidado, né? O meu papel de mostrar pra ela... Trazer uma conscientização, uma consciência. Isso, porque assim, eu não vou falar pra ela assim, para de gastar simplesmente. Eu preciso entender primeiro o que ela tá gastando. E se ela tá gastando é pra aliviar alguma coisa. Então, ela tava cansada, ela não queria fazer comida, ela comprava. Então, eu preciso fazer a pessoa trazer pra consciência dela que ela gasta sim, que aquele dinheiro ela tá utilizando sim, por mais que não pareça ser um gasto. Então, a rotina do dinheiro é você estar consciente do que você está fazendo. Você precisa, sim, ser mais consciente com o dinheiro, né? Porque o dinheiro, ele acaba. Ter uma clareza de verdade. De verdade, porque o dinheiro, ele acaba, ele não é infinito, né? Ele circula muito, passa de mão em mão, mas às vezes na sua ele vai mais sair do que voltar, entendeu? Só pegando um gancho disso daí, ainda mais quando a pessoa tem aquele valor fixo todo mês. Ela não percebe que, tipo assim, tá vazando dinheiro, tá saindo dinheiro, porque ela sabe que no mês que vem ela vai ter aquele valor novamente. Sim. Eu fui CLT. Sim. Então, assim, quando você é CLT, você sabe que dia 5, dia 10, vai cair o teu pagamento. E o vale junto. E o vale junto todos os dias. Quem é empreendedor já vive mais naquela... né? Um dia você vende bem, o outro dia não, tem mês que você vende bem, tem mês que não, e aí que você precisa administrar mais ainda o teu dinheiro. Mas ainda quem é CLT, mesmo sabendo que, eu ganho R$2.000, eu gasto 3. Aí a conta não fecha, entendeu? Nunca fecha, né? Nunca fecha. Só o que acontece? Quando eu faço a pessoa lá enxergar o comportamento dela, por exemplo,
quando eu olhei lá, que essa pessoa que falou que não tava... Ela não sabia pra onde ela tava gastando. Quando eu fiz ela enxergar que o maior gasto dela era com comida, eu falei, vamos entender como que é a sua rotina hoje? Aí entra na sua parte. Como que é a rotina da pessoa hoje, né? Ela não tem tempo pra nada, ela vive correndo, ela não se exercita. Então tu tem que vir de trás pra frente. Aí eu vou fazendo de trás pra frente, porque eu não vou simplesmente falar pra ela assim, para de gastar com comida. Não vai resolver. Se ela chega em casa tarde, tá cansada, ela não vai conseguir fazer comida. Entende? Não vai resolver Aí isso. tu tem que mexer em toda a rotina da pessoa pra que ela entenda que aquilo ali que tá influenciando o dinheiro dela. Tu parou pra analisar que não é sobre cobrar a pessoa? Nunca. É mais sobre entender o Nunca. problema dela pra você conseguir tratar Sim. aqui atrás. Porque hoje em dia tem muito disso. Cobrar a pessoa. Para de comer isso, para disso, para daquilo. Mas nunca ninguém parou pra perguntar pra essa pessoa o que tá acontecendo com você, Exatamente. que isso que você tá comendo, que você tá gastando, as pessoas não param pra perguntar. E eu vou te falar que até um tempo atrás, eu entendia o dinheiro como uma ciência exata. Vamos dizer assim. Sim. E aí, quando eu tava lá no CLT, eu fui estudar educação financeira. Aí eu já entendi, eu, né, sou formada em administração, e aí eu trabalhava no financeiro, né? Eu olhava as meninas indo gastar, eu falei, nossa, mas, né, tá gastando tanto indo lá. Quando eu fui trabalhar, fui estudar educação financeira e depois eu fui estudar finanças comportamentais, que aí eu entendi que tudo é comportamento, tudo é emoção. Sim. Então, assim, se eu chego pra pessoa e falo pra ela assim, para de gastar com isso, não vai resolver o problema dela. Ela pode parar de gastar esse mês, mas mês que vem ela vai voltar a fazer. Sim. Por quê? Eu preciso que ela mude o comportamento dela antes, o hábito dela, a rotina dela, a vida dela, para que tudo esteja alinhado, para que no final do dia, por exemplo, teve alguns momentos que eu pegava o final de semana para fazer comida. Porque a minha rotina durante a semana é corrida. Então você precisa ver o que encaixa na vida da pessoa. E aí nunca falar para ela, você tem que parar de gastar. E a mesma coisa com a empresa. Eu não vou falar pro dono simplesmente assim, ó, você tá gastando muito na empresa tal com você. Eu vou ter que conversar com ele, entender como tá a rotina dele. Então, assim, quando eu atendo uma empresa, eu não atendo a empresa só o CNPJ. Tu atende a Eu CPF. atendo o CPF, porque é o CPF que toma decisões. Então, se eu falar só do CNPJ e não olhar pro CPF, mês que vem vai estar tudo de novo. Entende? Então, eu tenho que fazer ele enxergar que, né, de uma forma ali que o tem um probleminha e que às vezes ele é o probleminha da empresa dele. É meio que um trabalho que você tem que... É tipo criança, educar a criança. Sim. Trazer totalmente a clareza do que ela tá fazendo, puxar lá de trás pra frente pra poder tratar aqui. Paty, agora deixa eu fazer uma pergunta pra você, a última pergunta pra gente finalizar. Se hoje você encontrasse uma pessoa e ela tivesse totalmente desacreditada da vida, quebrada financeiramente, desestruturada, o que você falaria pra essa pessoa? Tem solução. Nem tudo tá perdido. Eu já encontrei pessoas que estavam endividadas. E assim, o que você precisa entender é que você não é a dívida em si. Hoje você pode, de repente, estar inadimplente por alguma situação, porque na maioria das vezes aconteceu alguma coisa, né? Também. Uhum. Ou seu comportamento está desalinhado, você perdeu o emprego. Então, assim, tem solução. Você precisa buscar ajuda. Só que aí a pessoa vai pensar assim, como é que eu vou buscar ajuda se eu tô devendo? Se eu não, né? Eu tô no fundo do poço. Tem muitas informações gratuitas no YouTube, você consegue enxergar. O podcast também é uma forma, aqui, o que a gente está conversando aqui é uma forma também de abrir. E você precisa começar a acessar conteúdos que vai te favorecer. Se você ligar a televisão, no jornal, você vai se afundar cada vez mais. Porque você vai olhar e vai falar assim, caramba, não tem solução. Eles falam isso, eu não vou conseguir sair. Então, o que eu digo é, busque ajuda. Se você ainda não consegue, né, procurar um consultor, uma pessoa para te ajudar nesse processo, comece a educar a sua mente, né? Vai ver, assiste o YouTube, lá tem vários conteúdos sobre, né, finanças, como eu consigo começar, mas tem jeito, para tudo tem jeito. Sim, livros também tem para poder ajudar. Livros, exatamente, porque assim, o primeiro passo é você ter o conhecimento que você de repente não tá conseguindo, né, sair daquele buraco. Ok, eu entendi. Agora, o que eu preciso fazer para sair? Então eu sei que eu tenho uma dívida, mas eu não sou a dívida. A dívida, ela veio em algum momento que eu vivi da minha vida, mas eu não sou aquela dívida. Então você tem que entender que você é uma pessoa e que a dívida, ela não te representa, ela só foi um momento da sua vida.
E aí você tem que buscar informação de como, de repente, você pode fazer para sair dessa situação. Às vezes, no momento, você vai ter que deixar a dívida lá. Às vezes, o que acontece muito, que eu vejo, as pessoas elas querem quitar a dívida, só que quando ela vai quitar a dívida, ela vai acabar tirando o alimento dela do dia. E aí não cabe, entendeu? Então, primeiro, olhe para você. Você tem uma dívida, mas você não é a dívida. E busque formas de você conseguir entender o quanto você custa, buscar ajuda com relação a isso e buscar os conteúdos que a gente sabe que tem, né? É isso. Parabéns, senhorita Paty. Que resposta incrível. E esse foi mais um episódio do nosso podcast, time. Não se esqueça... Epa! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você não perder nenhum episódio. Agradeço a você, senhorita Patrícia, por trazer esse conhecimento sobre saúde financeira aqui no nosso podcast. E vejo vocês, time, no próximo episódio.